Antes do tempo, antes da forma, antes de qualquer som, havia apenas silêncio. Um silêncio denso, vivo, como se carregasse dentro de si todo o peso da eternidade. O universo estava adormecido, sem cor, sem vida, sem limites. Mas Deus estava lá, invisível aos olhos, mas presente em todo lugar. E então, a voz. Não uma voz humana, mas a voz que traz existência ao que não existe. Haja luz. A escuridão foi rasgada. Um clarão atravessou o vazio, a luz nasceu, o tempo começou a correr, o caos virou ordem. E pela primeira vez, a criação ouviu o som da eternidade. A voz falou de novo. As águas começaram a se mover como gigantes despertando. Deus estendeu os céus como um manto sobre a terra, separando águas de águas. O azul tomou conta do infinito. A brisa soprou, suave, anunciando que algo grandioso estava começando. As nuvens dançavam, leves, obedecendo à ordem de quem as criou. O firmamento estava formado. O céu era vasto, cheio de promessas não ditas, e Deus contemplou e viu que era bom. Deus ordenou: ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. As águas se recolheram como súditas diante do rei. Do fundo emergiram montanhas, colinas e vales. Os rios começaram a correr como veias de um corpo vivo. A terra pulsava como se respirasse pela primeira vez. E então, com um único comando, a terra floresceu. Gramas, árvores e flores surgiram como pintura viva. O perfume encheu o ar. O planeta ganhou cor, forma e alma. E Deus viu que era bom. A noite e o dia se alternavam, mas o céu ainda estava vazio. Deus olhou para o firmamento e o adornou com luzes. O sol acendeu sua tocha dourada sobre o mundo. A lua brilhou como uma sentinela prateada e milhões de estrelas foram espalhadas pelo universo como joias cintilantes. O dia ganhou calor. A noite, mistério. O céu passou a contar histórias que nenhuma boca humana poderia explicar. E Deus viu que era bom. O mundo estava pronto, mas faltava o movimento. Deus falou, e as águas explodiram em vida, cardumes surgiram das profundezas, baleias cortaram o oceano, aves subiram aos céus com asas abertas. Na terra, os passos ecoaram, leões, cervos, ursos, pássaros, insetos. Cada criatura se levantou diante da ordem divina. A criação se tornou uma sinfonia viva. E Deus viu que tudo era bom. Do pó da terra, Deus formou um homem. Não era barro comum, era matéria moldada pelas mãos do Criador. E então Deus soprou sobre ele, e Adão respirou pela primeira vez. O mundo ganhou seu guardião. Logo depois, Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Do homem, formou a mulher. E Eva abriu os olhos para um jardim perfeito. No Éden tudo era paz, harmonia e comunhão. Deus os colocou no jardim e caminhava com eles ao entardecer. Nada faltava, nenhum medo existia, apenas a presença perfeita. Mas no centro do jardim, uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerão, disse Deus. O amor verdadeiro permite escolha. Entre flores e rios, a serpente sussurrou. Suas palavras não tinham força, mas tinham veneno. Certamente não morrerão, disse ela. E Eva olhou o fruto com novos olhos. Adão o segurou com mãos que antes só tocavam pureza. A mordida foi silenciosa, mas ecoou por toda a eternidade. O Éden tremeu. O vento mudou. O som dos passos do Criador ecoou no jardim. Adão, onde estás? Não era uma pergunta de localização. Era o grito de um pai. A comunhão havia sido quebrada. Com roupas de peles e corações pesados, Adão e Eva deixaram o Éden. A porta foi fechada com uma espada flamejante. Mas antes de saírem, Deus deixou uma promessa. Da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A história da redenção tinha começado. 2 irmãos nasceram fora do Éden. Um ofereceu com fé, outro com inveja. O sangue de Abel caiu na terra
E Deus ouviu. A maldade se espalhava, mas a promessa continuava viva. Gerações cresceram, a maldade cresceu com elas. Homens se afastaram cada vez mais do Criador. A terra estava cheia de violência e os céus silenciaram. Mas no meio da escuridão, um homem encontrou graça. Noé caminhava com Deus quando o mundo inteiro o ignorava. Ele recebeu uma ordem que ninguém entenderia: construir uma arca em terra seca. E assim, dia após dia, enquanto zombavam, ele obedecia. A fé não precisa de aplausos, apenas de confiança. A madeira foi cortada, a estrutura foi erguida. O som dos martelos misturava-se às risadas dos incrédulos. Mas Noé continuava, porque acreditava no que ninguém via. A chuva caiu, não como um temporal comum, mas como juízo. As fontes da terra se romperam, os céus se abriram e tudo o que respirava foi coberto. O mundo zombou e depois clamou. Mas a graça já estava do lado de dentro da arca. Durante dias e noites, o barulho da chuva se transformou em silêncio. A arca flutuava sobre um mundo que havia morrido. Mas dentro dela, a promessa estava viva. Um dia, o vento soprou. As águas começaram a recuar. A arca repousou nos montes de Ararat. Noé soltou uma pomba e ela trouxe uma folha verde no bico. A terra respirava de novo. Ao sair, Noé não construiu uma casa, construiu um altar. E o cheiro do sacrifício subiu aos céus. Deus fez aliança. Um arco colorido apareceu no céu, não como decoração, mas como promessa. Gerações depois, os homens tentaram se elevar acima de Deus. Faremos uma torre até o céu. Mas Deus confundiu suas línguas e a torre virou confusão. Quando o homem se exalta, ele próprio desaba. Entre povos idólatras, Deus chamou um homem. Denis, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão olhou para o céu estrelado e acreditou no impossível. Abraão não construiu monumentos, construiu altares. Altares são marcas de fé no deserto. Nem toda terra fértil é terra abençoada. Ló escolheu com os olhos e colheu dor. Abraão esperou em Deus e colheu promessa. Deus visitou Abraão e Sara com palavras que pareciam improváveis. Sara riu. Mas Deus transforma riso de dúvida em riso de alegria. A idade avançada não impediu o plano eterno. O ventre estéril se tornou berço de promessa. E Isaque nasceu, rindo como quem nasce de um milagre. Tentativas humanas não anulam promessas divinas. Deus cuida até do que não estava no plano do homem. Deus pediu o que Abraão mais amava. E Abraão respondeu com fé. No momento mais tenso, quando a faca ergueu-se sobre Isaque, Deus bradou dos céus e proveu um cordeiro. O plano da redenção estava sendo desenhado. Abraão entendeu. Promessa não é sobre possuir, é sobre crer. Sua fé não terminou com ele. Começou nele. Os anos passaram, mas a voz que prometeu não se calou. A promessa seguia viva, ecoando geração após geração. Se essa história está tocando seu coração, inscreva-se no canal. Tem muito mais vindo aí. Essa é apenas a primeira parte de uma jornada épica. A continuação já está a caminho. Ative o sininho.